O programa Gente em Destaque vai conversar hoje com uma escritora aqui da cidade, é a Salete Granato, da Academia Jacariense de Letras. Muito obrigado pela sua vinda aqui no nosso programa. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez, agradeço o convite, sempre bom estar aqui. Eu lembro que eu entrevistei você nesse programa mesmo em, acho que 2010, quase 10 anos atrás. Você estava lançando na época um livro sobre o seu pai e as memórias dele da Segunda Guerra, né? Mas eu queria começar essa nossa conversa hoje falando exatamente da sua trajetória. Certo. Você é nascida em São José, né? Sou nascida em São José, mas eu considero Jacareí como minha cidade natal, né? Tem muito pouco tempo em São José. Né? Você veio para cá criança ainda? Eu vim para cá aos 9 anos, né? Fiquei 1 ano aqui, voltamos para São José, aí eu retornei aos 15 e não voltei mais, né? Hoje eu estou com 50 anos, então... Da sua infância, o que você se lembra? Além da figura especial do seu pai, que deve ter te enriquecido com várias histórias, mas o que você lembra da sua infância em São José? Eu digo assim que a minha infância foi a melhor fase da minha vida, sem dúvida alguma. Ela contribuiu para que tudo hoje acontecesse, né? Então eu tive uma infância assim muito solta, muito livre, né? Eu morei ali no CTA, né? Então, com 5 anos eu já andava de bicicleta por ali e isso contribuiu para que surgisse o livro A Bicicleta Azul, Quartinho e Coelhão Amarelo, que são as crônicas da minha infância, né? Realmente esse quartinho existiu, a bicicleta existiu e o coelhão amarelo também. E aí, então tem muita coisa que eu gostaria de escrever ainda e não escrevi, né? Mas foi uma infância muito, muito solta, a gente aprendia as coisas muito cedo, a comprar as coisas muito cedo, né? Tinha um mercadinho, um supermercado ali, né? E minha mãe ensinava, sou a 9ª filha, então... E se a gente fosse pensar uma imagem da sua infância para talvez pintar um quadro, que imagem que você pensaria? Sempre a minha bicicleta azul, eu com a bicicleta azul, talvez o coelhão amarelo aqui, e ao fundo as árvores, todas as árvores, como eu gostava e como eu gosto, né? Gosto muito, subia em árvore, ficava refletindo ali. Eu costumo dizer que eu tinha uma árvore ali, e o dia que eu consegui vê-la novamente, eu fiquei impressionada, porque hoje ela é uma anciã, né? E a hora que eu vi, eu me sentia assim, tão grande perto dela, e quando pequena, dela eu enxergava o mundo. Era incrível. Você subia naquela árvore e enxergava o mundo inteiro e tal, né? Na imaginação infantil. Né? E era uma família, você falou que foi a 9ª filha. 9ª filha. E eram quantos irmãos? São 9 mesmo ou não? Então, hoje nós não somos mais 9, né? Já faleceram 3, né? Eram 6 meninas e 3 meninos. E você é a caçula? Eu sou a caçula. Meus irmãos... Assim, o meu irmão, que posso dizer, mais amigo, assim, que ficava mais comigo, já faleceu também, que era o Dimas, né? Nos meus livros eu tenho alguns poemas para ele. Mas como é que foi crescer nessa família cheia de gente? Então, muita coisa boa, né? Eu sempre procuro nos meus poemas colocar coisas boas, coisas ruins também, toda família é grande, né? Mas algumas fases algumas situações me marcaram. As cantorias de sábado à tarde, né? Então, eu cresci ouvindo muito meus irmãos tocarem violão, meu pai cantando, minha mãe cantando. Muita coisa. Então, eu gosto de rock por conta dos Beatles, Elvis Presley. Então, a gente ouvia muito isso. Né? E tinha muito aquela coisa do domingo, né? Do sábado à noite e do domingo. Os irmãos casados iam para casa, aí fazia aquele cafezão de italiano, aquela coisa. E eu observando tudo aquilo, né? Eu tinha esse quartinho, ele tinha um vidro assim, em cima, e só eu cabia. Eu subia e aquele vidro dava para a sala. Então eu ficava vendo toda a movimentação lá de cima. E ficava ali observando, né? A alegria dos irmãos, dos sobrinhos, né? Eu fui tia aos 4 anos.
A diferença sua pro irmão, pro primeiro filho é de quantos anos? Ai, é bastante. Mais de 20? Nossa, muito mais. A minha irmã, ela tem... A minha mãe está com 89. A minha mãe teve a primeira filha aos 17. 17, 80... É, 60 e poucos. É, né? por aí. Então, Mas você, por ter sido a filha caçula, foi a mais mimada ou teve não mais... deixaram, viu? Fizeram muito ciumentos, não deixaram, não. Quer dizer, teve a educação que os outros tiveram, você teve ali também. Eu acho que para mim foi um pouco melhor, porque meus irmãos me ensinavam muita coisa, né? Então, eu ensinava a pesquisar, a gostar de história. Meu irmão tinha umas enciclopédias muito bonitas. E aquele tipo que você tinha que lavar a mão, as mãos para pegar, né? Aquele cheiro de livro. Então, era gostoso isso, sabe? Eu acho que eu fui privilegiada, apesar de ter saído cedo de casa. Saí com 18 anos. 18 anos. Né? Mas essa criação, tendo aí irmãos que tinham idade para ser seus pais, por exemplo, mudou em que, por exemplo, nessa sua trajetória para a fase adulta, tendo um pai que era muito mais velho, que simbolizava, assim, entre aspas, uma figura de um avô, sei lá? Sim. Como é que foi isso para você, crescer nesse ambiente? Então, para mim, eu acho que eu tive que amadurecer muito cedo, né? Então, porque as conversas eram outras, né? O meu pai, eu tinha meu pai como um herói, né? Um herói de guerra e tal. E quando ele faleceu, que eu descobri as histórias dele e tal, que eu fui me aprofundar mesmo e ver que realmente eu não estava errada. Ele era um herói. E quando ele faleceu, aí foi muito difícil, né? Eu tive até um irmão, esse meu irmão, ele também faleceu logo depois, meu pai em 2008, meu irmão em 2011. Né? Mas acho que a ideia, eu acho que era isso, eu tive que amadurecer muito rápido. E o seu pai, ele trabalhava em quê? Meu pai foi topógrafo. Ele veio da guerra, ofereceram a carreira militar para ele no exército, ele não quis, ele abriu mão da carreira militar. Mais tarde ele optou por conta de pensão, essas coisas, aí ele se aposentou como segundo-tenente, mas como todos os pracins, né? Mas ele foi topógrafo e ele foi um excelente topógrafo. Então, todas aquelas região ali do CTA, Nelson Dávila, aquela coisa toda de São José, ele era o topógrafo ali. E a sua mãe foi dona de casa? Minha mãe de casa. Dona de casa. Do lar, E o seu pai, que participou na Segunda Guerra, ele costumava reunir os filhos para contar histórias daquele período ou não? Sim. Existia assim, entre nós, né, existia o quê? Eu tinha muita sede por essas histórias dele e eu não sabia por quê. Então, quando meu pai começava a contar a história, eu já ficava do lado, né? E os meus irmãos já estavam cansados de ouvir as histórias do meu pai, porque meu pai sempre contou, né? As mesmas histórias, quer dizer, para os meus irmãos, as histórias mais tristes. Para as meninas, ele não contava. Amenizava um pouco. Amenizava um pouco. Então, mas eu sempre gostei. Às vezes todos saíam e eu ficava ali com ele. Mas que tipo, por exemplo, o que você poderia contar pra gente que ele contava para vocês? Olha, a história mais divertida, assim, que eu acho que meu pai era um homem muito ingênuo também. Ele é muito, assim, bravo, ao mesmo tempo muito simples, muito ingênuo. Ele foi fazer uma varredura na guerra. Então, porque assim, tinha várias equipes, né? Na guerra eles dividiam, a equipe de frente e tal. E meu pai teve o combate e o meu pai foi fazer uma varredura do território. E aí ele caiu num buraco. Ele e mais um amigo dele lá, mais um soldado, caíram no buraco. Quando ele se deu conta, quando ele acordou e se deu conta de onde ele estava numa adega. Cheio de vinho, cheio de salame, cheio de queijo, aquelas coisas italianas, né? E o meu pai estava morto de fome, porque eles comiam muito mal. Né? Então eles ficaram ali comendo, bebendo e tal. E quando eles deram conta de que eles tinham que sair dali e tudo, né? Já estava todo mundo atrás deles também, né? A equipe que foi não voltou e tal. E o meu pai, muito simples, ele pegou um salame, pegou uns queijos, umas coisas, foi levar para o superior imediato dele, né? Aí chegou e falou, não, nós caímos numa adega e tal, comemos ali, bebemos e tal, mas a gente trouxe isso daqui para você. Eu não quero saber, prisão para você. Pegou e já mandou para prisão, não quis nem saber, né? Então essas histórias deles, assim, né? Ele também foi
uma parte que aí enaltece os brasileiros, ele entrou numa igreja e percebeu que tinha uns alemães, né? Aliás, os italianos entregaram para eles, brasileiros, que haviam alemães escondidos no altar da igreja. E meu pai entrou, né, e falou com eles, né, que sabia que estava ali, né? Eles tinham alguns comandos, algumas coisas em inglês. Então ele falou. E aí o alemão saiu, não, o alemão perguntou se era brasileiro. Porque se fosse de outra nacionalidade, podia tirar. Se fosse um brasileiro, eles iam se entregar. E aí meu pai disse, sim, sou brasileiro. Então foi muito bonito isso. Eles, assim, tinham meia dúzia de alemães que se renderam aos brasileiros, né? E ele contava isso, que isso era frequente, né? Tinha essa confiança. Tinha essa confiança. E o respeito também, né? Tanto que na Itália, até hoje os brasileiros são muito respeitados e eles comemoram as vitórias. Né? Tá certo, a gente vai fazer então o nosso primeiro intervalo aqui. O programa Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.